Eu sou a Cat, em nome do Itaú Cultural, quero agradecer a presença de todos vocês e dar as boas-vindas para a realização da coletiva de imprensa da 29ª edição do Festival É Tudo Verdade. Para a gente é uma honra muito grande receber mais uma vez a coletiva e a equipe do É Tudo Verdade, vocês todos aqui, para dar o start nessa programação que é sempre tão bonita e tão marcante para o audiovisual brasileiro. Eu gostaria de dizer que, como programação, né, além da coletiva de imprensa, a gente recebe na plataforma Itaú Cultural Play, que é a nossa plataforma de streaming gratuita. Fica aí o convite para quem ainda não conhece, quem ainda não se inscreveu, para acessar o conteúdo todo lá. A gente vai ter um recorte da programação do festival, com 9 curtas, que são da mostra competitiva, e um filme da homenagem ao Thomas Farkas acontecendo lá. A programação começa no Itaú Cultural Play no dia 15 de abril e fica até o dia 30. Então, fica o convite para acompanhar o festival e também conhecer um pouquinho mais do que a gente tem por lá. Queria agradecer a participação dos meus colegas aqui na mesa e passar para o Amir para começar aqui os nossos trabalhos. Obrigada. Oi, bom dia a todos e todas. Obrigado por estarem aqui de manhã para mais uma coletiva da Tudo Verdade. Muito obrigado ao Itaú Cultural e ao Itaú por estar nos recebendo mais uma vez. Isso que está virando uma antiga tradição da gente. Cat, muito obrigado. Grande felicidade de estar aqui, voltar aqui. É sempre uma delícia estar no Itaú Cultural. E estar nessa mesa com você, para a gente, é muito bacana, é muito simbólico, porque você está... São que tantos anos que a gente está, mais de 2 décadas, que o Itaú Cultural é um dos parceiros do Itaú. O Itaú Cultural são um dos parceiros principais da Tudo Verdade. E a gente agradece muito a você. Queria mandar um grande abraço ao Saron, ao Jader, a toda a equipe do Itaú Cultural, da Fundação Itaú Cultura também. Eu quero começar agradecendo demais a quem está viabilizando, a gente está realizando essa 29ª edição do É Tudo Verdade. A 29ª edição do É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, conta com patrocínio master do Instituto Cultural Vale. É a primeira vez que a gente tem o Instituto Cultural Vale. É uma grande honra para a gente ser um dos eventos culturais selecionados por eles, pelo patrocínio do Itaú e da Desenvolve SP, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo, parceria do Sesc São Paulo, apoio cultural do Galo da Manhã, da SP Cine e do Itaú Cultural. O festival é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura do Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura, Lei 8313. Quero agradecer demais a vocês que estão aqui comigo, compondo essa mesa para a gente apresentar rapidamente, o mais rapidamente possível, a nossa parceria e depois revelar o programa do festival desse ano. A gente está muito honrado de ter um programa tão forte e vigoroso como vocês vão ver. E eu quero, então, dando sequência, eu queria convidar, pedir para o nosso querido Paulo Casali falar um pouco sobre a participação e a parceria com o Sesc, já de cara dizendo, Paulo, que esse é o primeiro É Tudo Verdade que a gente vai fazer após a morte do Danilo Santos de Miranda. Nunca é demais lembrar e agradecer ao Danilo. O Danilo foi... acho que eu já contei isso aqui, inclusive na presença dele, mas acho que na ausência dele se torna ainda mais importante. O Danilo foi um dos primeiros padrinhos do É Tudo Verdade. Não existia É Tudo Verdade. Quando eu fui conversar com o Danilo no Sesc, expliquei para ele, olha, a ideia é fazer uma janela específica para documentário no Brasil, no início fazer um festival que originalmente era sem competição, mas a gente acreditava que havia um público para isso e achava que o Sesc, naquele momento, que já trabalhando com a sala do Sesc, que o Sesc seria um parceiro importante para ele. Ele imediatamente comprou a ideia. E imediatamente falou, sim, claro, a gente também percebe, a gente acha também que tem essa necessidade, e desde então a gente está junto.
Modestamente, o É Tudo Verdade se inscreve entre as centenas e centenas e centenas de iniciativas culturais de São Paulo, particularmente, mas do Brasil, que contou com o estímulo do Danilo. Então, eu queria marcar nessa coletiva o meu agradecimento a ele. Obrigado, Paulo. Obrigado, Amir. Bom, é isso mesmo que você falou, né? O SESC é parceiro desde o início do É Tudo Verdade, inicialmente lá no CineSesc, né? E há 5 anos que a gente é parceiro na 24 de Maio, né? Que o SESC 24 de Maio inaugurou em 2017. Logo em seguida, a gente começou o festival É Tudo Verdade lá na 24 de Maio, né, e que, para nossa surpresa, até acho que por conta também do É Tudo Verdade, a gente descobriu que o nosso teatro é uma ótima sala de cinema. Então, também são uma coisa, né, do crédito do É Tudo Verdade, né, que a gente optou por fazer lá no início da unidade e descobrimos que a sala é bem bacana. Então, acho que todo mundo que já viu algum filme lá, além dos espetáculos que a gente tem, pode conferir que a sala é bem bacana para o cinema, né? Então, essa parceria, né, que a gente tem longeva do SESC São Paulo e agora bem recente do SESC 24 de Maio. E além do SESC 24, esse ano a gente também tem o CPF, né, com algumas ações formativas, né? Para quem não conhece, o CPF não é o parente do RG, mas é o Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que fica ali na Avenida 9 de Julho, né, onde, né, debates, cursos, oficinas, né, um centro para o pensamento, desenvolvimento do pensamento, das artes, né, praticamente uma universidade, e que hoje está inserido, né, que ali também é uma unidade dupla, né, porque a gente tem o CPF, que é essa unidade aí dedicada aos cursos, né, aos workshops, etc., inserida dentro do que hoje é a unidade SESC 14 Bis, né, que é aquele prédio todo que antigamente, até 2 anos atrás, era a Federação do Comércio, e agora se transformou numa unidade do SESC. Então, ali na 9 de julho, quem não conhece, vale a pena conhecer, até por conta do É Tudo Verdade e de outras coisas, né, que já conhece 2 unidades do SESC, o CPF e o 14 Bis. Né, então, agradecer, eu vou dizer rapidamente aqui algumas palavras, né. Primeiro, agradecendo né, um bom dia a todos e todas presentes, aí, todas as pessoas presentes, né, acho que É Tudo Verdade, né, é um festival importante no calendário da cidade, né, e, portanto, o cinema, né, nos encanta de uma forma fantástica, né, quando estamos imersos em uma exibição, a gente sente como se nada mais no exterior estivesse acontecendo durante aquele espaço de tempo, né? E nos documentários, sendo a matéria-prima das narrativas, a não ficção, também são muitas as oportunidades para a criação. Neste caso, né, dos documentários, as lentes do cinema ampliam os sentidos de seus espectadores para vislumbrar o que existe além das salas de cinema, para observar a realidade sob novas perspectivas e conhecer contextos e situações que lhes são alheios, ou que foram inviabilizados ou estão remotos. Diante disso, os filmes podem adquirir, para além das dimensões criativas, estéticas ou artísticas, também uma dimensão ética. Muitos documentaristas assumem a responsabilidade de, por meio de seus filmes, tornar conhecidas histórias de vida, realizar denúncias e sensibilizar as pessoas para causas e questões de interesse público. Em tempos de disputas de narrativas e manipulação de discursos e imagens, o compromisso com a verdade torna-se cada vez mais imprescindível. E, nesse contexto, o SESC realiza ações de promoção, difusão e circulação do audiovisual, tanto no CineSesc como em nossas mais de 40 unidades distribuídas aí na capital, no interior e no litoral do estado, sempre a partir da perspectiva socioeducativa que constitui a missão do SESC São Paulo.
Acreditamos que, graças à parceria com o Festival É Tudo Verdade, além de promover a ampliação do acesso a diversas produções cinematográficas, temos a oportunidade de favorecer a reflexão e a discussão de temáticas sociais relevantes para o bem comum. E, em nome de toda a equipe do SESC 24 de Maio, e do nosso atual diretor, o Luiz Galina, desejamos que essa edição do festival seja mais uma oportunidade para todos os públicos se conhecerem e conhecerem diferentes realidades. Boas experiências e reflexões para todos, e nos vemos no SESC 24 de Maio. Obrigado. Obrigado, Paulo. Você falou em expansão, e quando eu conversei, falei rapidamente com a Cat sobre o Itaú, eu também queria agradecer muito ao Itaú Cultural, que esse ano também expandiram a participação deles no financiamento do É Tudo Verdade. É sempre uma batalha, todo mundo sabe, quem trabalha com cultura, fazer festivais, eventos, montagens, filmes, mas eu não preciso ficar aqui ano após ano frisando isso, e é muito legal a sensação que a gente tem de ter ter parceiros que são fiéis, porque a gente é harmônico nos nossos objetivos. Então, é muito legal quando a gente tem, por exemplo, como a gente tem nesse ano, o Instituto Cultural Vale, também vindo a patrocinar o É Tudo Verdade, e vindo como nosso patrocinador master, isso é fundamental. E é isso que tem permitido a gente ser um festival tão longevo e tão importante, e modestamente falando. Agora, é muito bacana a gente poder dizer isso. O Itaú, que está com a gente há 2 décadas, está aqui de novo. Há alguns anos pode participar de uma maneira mais forte, alguns anos menos. Esse ano, o Itaú também está participando de uma maneira mais vigorosa. Então, muito obrigado. Eu sei que é um esforço também de vocês. É uma batalha nossa junto no Itaú Cultural. E outra coisa que é muito importante, que faz parte da história do É Tudo Verdade, e eu acho que de todo evento cultural de maior peso no Brasil que consegue se tornar longevo, é o fato de conseguir ter uma colaboração entre iniciativa privada e entes públicos, né? Isso é muito... Em cultura no Brasil, isso é fundamental. Eu acho que isso, nem todas as áreas, isso é tão fundamental quanto em cultura. Em cultura, eu acho que isso dá uma solidez para aquilo que você faz e te permite dialogar com parceiros que são diferentes, mas que têm alguns pontos em comum, alguns compromissos e alguns objetivos comuns, e que a gente consegue, nesses eventos, conseguir fazer funcionar. E o É Tudo Verdade só existe por conta disso. O É Tudo Verdade isso só existe porque a gente começou tendo tendo Secretaria de Estado da Cultura, Secretaria Municipal da Cultura, a Secretaria de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura, porque o festival acontece em São Paulo e no Rio simultaneamente, como vocês sabem, e apoio do governo federal quase sempre por meio da Lei Rouanet, né? E o governo do Estado de São Paulo está presente também nos nossos 29 anos. Eu agradeço demais a esse engajamento. Tem variado de que forma isso acontece, com que intensidade isso acontece. Eu quero agradecer, nesse ano, a secretária Marília, que esteve na abertura do festival ano passado, foi o primeiro evento que ela participou, pelo apoio que ela está dando pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Estado ao festival, e por ela ter nos chamado a atenção que, olha, o Desenvolve São Paulo está fazendo ações na área de cultura, na área do audiovisual especificamente. Não é a primeira vez que isso acontece. Essa é a segunda ou terceiro ano que esse tipo que a gente estabelece uma parceria com o Desenvolve São Paulo, e eu acho que é muito bacana para os dois. Acho que por É Tudo Verdade e para o Desenvolve São Paulo, porque o Desenvolve São Paulo tem esse lado de ser fomentador não só de cultura, é fomentador da economia como um todo do Estado de São Paulo. Isso mostra, dá uma dimensão da importância econômica real da cultura. É um prazer para mim ter o superintendente de comunicação, André Guilherme Vieira, meu ex-colega de valor, presente aqui nessa mesa. Muito obrigado a você, muito obrigado a Desenvolve São Paulo. Eu queria te convidar a falar um pouco sobre Desenvolve, nossa parceria.
Obrigado a você, Amir. Bom dia a todo mundo. Obrigado a todo mundo pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui, da Desenvolve. Só um rápido contexto, a Desenvolve SP é uma agência de fomento, uma instituição financeira que está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e que tem a missão de democratizar o acesso ao crédito no estado de São Paulo, né? A gente concede crédito para entes privados, micro, pequenos e médios empresários e também para prefeituras. São 645 municípios no estado de São Paulo. Desses 645, mais ou menos 500 têm 50 mil habitantes ou menos. Então, vocês vejam estrategicamente a importância, a relevância de você ter uma agência de fomento para poder levar desenvolvimento para esses municípios, né? Porque você tem aí 100 e poucos municípios mais desenvolvidos, com IDH melhor, mas você tem ainda um problema muito grande de gerar desenvolvimento, de ajudar o empreendedor nesses municípios menores. E queria aproveitar também para, como o Amir falou, agradecer à secretária Marília Marton. Ela é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, que é o secretário a qual nós, da Desenvolve, estamos vinculados, e o presidente da Desenvolve, o Ricardo Brito, que a gente sentou no ano passado e dissemos assim, bom, a gente tem, no caso aqui do É Tudo Verdade, a verba vem por obrigatoriedade da Lei Rouanet. A secretária de Cultura escolhe, destina para onde ela vai direcionar essa verba. E a gente teve uma reunião com ela, que ela foi super receptiva, e a gente falou, olha, secretária, a gente está com a intenção de destinar recursos para alguma coisa que faça sentido dentro da nossa pauta da Desenvolve, que é gerar desenvolvimento, acesso ao crédito, promover a distribuição de renda por meio da geração de emprego e renda. E ela falou, olha, então eu acho que vocês têm que atender o pedido aqui do É Tudo Verdade. A gente ficou muito feliz, porque, ao fim e ao cabo, quando a gente promove a cultura e promove o cinema, o documentário, nesse caso específico, a gente está promovendo o desenvolvimento. Então, a gente ficou bastante feliz de poder atender e estamos dispostos a continuar atendendo. E, mais uma vez, agradeço aí ao Amir, a todos, e torcendo para o sucesso sempre do É Tudo Verdade, que está aí há 20 anos. Né? 29 anos. 29 anos, perdão. Muito obrigado. Obrigado mesmo, André. E é uma honra para a gente ter, pela primeira vez, como presidente da SPCine, a Liara Oliveira aqui com a gente. Liara, obrigado demais pela parceria. O É Tudo Verdade é parceiro da SPCine desde que a SPCine surgiu. Acho que nós somos o primeiro festival, e um festival que ininterruptamente mantém essa parceria com a SPCine, que é fundamental, que tem feito um trabalho fundamental de desenvolvimento e de inclusão na esfera do audiovisual aqui da cidade de São Paulo. Eu quero desejar a você, que assumiu há pouco tempo a cadeira, todo sucesso, né? E falar que É Tudo Verdade está aqui para trabalhar junto com a SPCine sempre. Obrigado mesmo. Obrigada, Amir. Obrigada a toda a equipe do É Tudo Verdade. É Tudo Verdade realmente é uma grande parceria da SPCine, muito importante. A SPCine começou a existir em 2015. Nós somos a empresa do município de São Paulo, responsável por executar toda a política de fomento, patrocínio e incentivo ao audiovisual da cidade de São Paulo. Então, nós somos ligados à Secretaria de Cultura, nossa secretária Aline Torres, nosso prefeito Ricardo Nunes. Então, é um prazer a gente poder continuar com essa ação junto ao É Tudo Verdade. E hoje, em especial, eu estou muito feliz, porque eu realmente assumi recentemente a presidência da SPCine. Eu, anteriormente, estava como diretora executiva, já acompanhava, né, os trabalhos junto ao É Tudo Verdade, mas assumi recentemente a presidência. E hoje é o primeiro evento que a gente patrocina que eu tenho a honra de participar, aqui agora como presidente. Para a SPCine, é especialmente importante essa articulação junto aos eventos que acontecem na cidade. Como o Amir bem mencionou, né, e aqui a gente, né, tivemos as palavras do Governo do Estado, da Desenvolve. O Governo do Estado também é uma parceria que existe com a SPCine. Apesar de sermos uma empresa municipal, a gente tem projetos em parceria também com o Governo do Estado. E dá voz a esse entendimento do quanto é importante o fomento à cultura, o fomento às artes, às expressões culturais, a liberdade de expressão,
a difusão cultural, que isso é muito, muito importante para a gente. Então, como é que a gente possibilita o acesso aos nossos bens culturais? Como a gente democratiza o acesso aos bens culturais? Porque, para além de incentivar a produção, é muito importante que a gente possa incentivar a difusão, né, de uma forma concreta e de uma forma perene. Então, o É Tudo Verdade já tinha o apoio, né, da Secretaria de Cultura. A partir do momento em que a SPCine passa a existir, então, imediatamente, a SPCine assume esse papel. Então, hoje, eu estou aqui representando a SPCine, nessa honra enorme de estar abrindo o nosso calendário de eventos do audiovisual da cidade de São Paulo, com o É Tudo Verdade, como acontece na maioria dos anos, mas, enfim, esse ano, para mim, em especial, está sendo um ano bem bacana, né? Assim. E falar com relação à importância da difusão, o É Tudo Verdade também está sendo acolhido no circuito SPCine. O circuito SPCine é o nosso circuito de 20 salas públicas aqui na cidade de São Paulo, sendo que 5 dessas salas ficam em espaços da Secretaria de Cultura e 15 dessas salas ficam em espaços da Secretaria de Educação. Então, também temos essa parceria com a Secretaria de Educação, pensando sempre na melhor estratégia de realmente dar acesso à população da cidade de São Paulo aos bens culturais, aos filmes, aos festivais. Então, para a gente é muito importante ter os festivais circulando também no espaço dessas salas, porque a gente consegue democratizar o acesso, fortalecer os laços e difundir, né? Fazer um processo aí, uma curadoria junto com o festival, entendendo quais são os filmes que a gente vai colocar nesses espaços, como a gente vai levar esses filmes para esses espaços. Então, o desenvolvimento desse trabalho, e de uma forma contínua, então, saber que, né, todos os anos nós estamos colocando esses conteúdos, trazendo, reforçando essa parceria, para nós é muito importante. Para nós é algo que se renova a cada ano, porque são novos filmes, são novos desafios, abrem novas perspectivas, trazem assuntos novos, atuais, discussões importantes que estão acontecendo no mundo e que estão sendo refletidas nas telas. Proporcionar esse acesso à população é o que mais nos interessa. Além, é claro, de dar o suporte ao próprio festival, que isso é muito importante também. O nosso apoio é um apoio contínuo, é um apoio que, às vezes, não é tão grande quanto dos patrocinadores masters, obviamente, mas a nossa luta é para que a gente continue fazendo sempre, todos os anos, conseguindo garantir, conseguindo dar esse lastro para os nossos festivais, para que eles tenham a tranquilidade de buscar novas parcerias, mais parcerias e ampliar sempre cada vez mais os trabalhos. Então, é com uma alegria imensa que eu estou aqui nessa manhã. Convido todos a acompanharem a programação da SPCine sempre nas nossas redes, a programação especial do Circuito SPCine, que vai acolher o É Tudo Verdade. Desejo a todos um ótimo festival. Obrigado, Liara. E bem-vinda. Mesmo. Queria também registrar aqui um agradecimento ao Galo da Manhã, que acho que não está aqui. Acho que está com alguma representação. A Bia Bracha não está aqui. Eles têm feito um trabalho ótimo também, também de muito apoio à formação de quem não tem acesso facilmente a mecanismos de formação na área do audiovisual. É uma das batalhas do Galo da Manhã e também uma das preocupações da gente, e não é à toa que a maior parte, tanto com o Desenvolve, quanto com o SESC, quanto com a SPCine, a gente também tem atividades de formação que estão acontecendo esse ano, né? O Itaú Cultural, a gente também tem uma história, alguns anos mais, alguns anos menos, de fazer conferência juntos, fazer debate juntos. Isso da formação no audiovisual ligado ao documentário é muito importante. E o Galo da Manhã também faz um trabalho muito bacana e eu queria agradecer a eles o apoio ao festival. A gente vai passar rapidamente agora para
apresentar para vocês um sumário por meio das cartelas da seleção do festival, e aí a gente abre para perguntas e logo vamos para a sessão. Eu só queria rapidamente também dividir aqui, e agradecer e dividir com quem nos ajuda a fazer o É Tudo Verdade, quem é parte do É Tudo Verdade, quem não é Tudo Verdade, que é nossa... De um lado tem a nossa... São 12, esse ano são 12 pessoas do comitê de seleção do festival, né? A gente recebe mais de 2.000 filmes. Esse ano a gente recebeu um número muito alto, muito grande, maior do que tradicionalmente tem recebido. De documentários brasileiros, inéditos, de longa-metragem, também de curta, mas particularmente de longo, que me chamou a atenção. Você está vindo do país de uma crise do tamanho que a gente sabe e consegue chegar a uma safra brasileira que é maior e mais forte, e quantitativamente maior, é muito importante. Então, o comitê de seleção é muito importante para nos ajudar com aquele comprometimento, com aquela preocupação com excelência, com diversidade, com inclusão, fazer o programa do festival. Então, aqui presentes três das pessoas que fazem parte desse comitê. Eu queria só, agradecer a eles, agradecer a todos eles, a Beatriz Pérez, que está por aqui, a Bia está aqui. Bia, obrigado. A Neuza Barbosa, que também está aqui. O Orlando Margarido. Cadê o Orlando? Que fica sempre escondido. O Orlando tá, eu sei que está por aí. Orlando, obrigado demais. O festival existe, essa seleção existe por causa de ter um comitê de seleção. Agradeço a todos eles mesmos que não estão presentes. O festival existe porque é uma equipe. Eu agradeço demais a Mônica Guimarães, que está aqui, produtora executiva do festival. Agradeço demais a Daniela Wassenstein, que é a coordenadora de produção, que também está sempre escondida. Eu acho que está para lá. Dani, obrigado demais. Bom, falar rapidamente sobre o que a gente vai estar apresentando para vocês. Para começar, a gente vai mostrar, como acho que vocês já viram a foto do Thomas Farkas, que nos honra com ao estampar as artes do festival desse ano. O Thomas Farkas... Bom, esse é o centenário do Thomas, né? O centenário do Thomas Farkas. E o Thomas marcou, é uma das grandes figuras que eu conheci na vida, um dos grandes criadores, que o Thomas é daqueles raros que marcou duas artes de maneira muito importante, duas artes diferentes. O Thomas marcou a fotografia brasileira e marcou o cinema, particularmente o cinema documentário brasileiro, né? E a gente teve o privilégio de contar com o Thomas durante a primeira década e meia do É Tudo Verdade. Aqui com a gente, ele foi um grande incentivador do festival e sobretudo, também pelo exemplo. O Thomas, como vocês sabem, quando se torna um grande produtor e um diretor pontual de documentários a partir dos anos 60, deu origem a uma série de filmes que é essencial para se conhecer. Eu não digo nem o documentário brasileiro, é essencial para se conhecer o Brasil, porque era esse o grande desafio daquele momento, quando ele fez o Brasil Verdade, produziu o Brasil Verdade e produziu a Condição Brasileira. Eu gosto sempre de ressaltar duas coisas. O Thomas produziu e financiou isso. Naquele momento, era muito difícil conseguir que o Estado brasileiro, o Estado com E maiúsculo, fizesse isso. E segundo, ele não dirigiu esses filmes. O Thomas dirigiu 4 filmes na vida, co-dirigiu 1 e dirigiu 3. Ele era uma imensa generosidade. Ele estava lá e uma geração dos grandes documentaristas e grandes realizadores brasileiros que estava trabalhando com o Thomas e que foi fazer aquelas séries, né? Eu falo de Geraldo Sarno, eu falo do grande Sérgio Muniz, que estava com a gente aqui o ano passado e nos deixou, e nos dói muito a partida do Sérgio Muniz. Paulo Gil Soares, o Escorel fez um filme pontual, o Capovilla fez um dos filmes, cineastas como Hermano Pena, Jorge Bodansky, Lauro Escorel também, que fizeram parte dessa turma. Então, e o Thomas estava liderando essa parte. E ele foi um dos pioneiros, como vocês sabem, a partir dos anos 40, da fotografia moderna brasileira, né? Ele é um autor fundamental
antes até do trabalho em parceria com o Fotocineclubismo aqui de São Paulo. E o Thomas Cat foi o primeiro fotógrafo a ter uma foto estampada na capa de É Tudo Verdade, dentro desse conceito do festival que a gente foi desenvolvendo na 3ª edição, de ter sempre uma foto documental na capa e, em geral, de um fotógrafo brasileiro. E o Thomas, na época, escolheu uma foto do Rio de Janeiro, de uma escola de samba, né? Ele que escolheu. E quando a gente soube que era o centenário e várias ações estão sendo realizadas aqui no Brasil, capitaneadas pela família, sob o selo Viva Thomas Farkas, era obrigatório para É Tudo Verdade, de alguma maneira, participar, de uma maneira muito modesta. O que a gente está fazendo eu achei que era bacana a gente devolver para a tela grande os 4 filmes que o Thomas dirigiu. Ele só dirigiu 4. Eu achava legal a gente ver em tela grande e tentar entender por que ele dirigiu e co-dirigiu esses 4. E são filmes muito, muito bonitos, muito distintos, inclusive entre eles, e que eu convido todos vocês a assistir. A gente vai passar também 2 documentários sobre o Thomas, um iluminando ele como fotógrafo, outro iluminando a trajetória dele, fotógrafo e, sobretudo, em cinema. E na Conferência Internacional do Documentário tem uma mesa também em torno disso, um pouco iniciando isso que a gente vai ter o privilégio de ver em São Paulo e no Brasil, nesse centenário, muita homenagem merecidamente prestada ao Thomas Farkas. Então, eu quero agradecer demais à família do Thomas e ao Thomas pelo carinho que sempre trouxe ao festival. A gente vai começar, então, agora rapidamente a passar a seleção do festival. Então, por favor, a gente vai ver os filmes de abertura. A gente tem o privilégio de, pouco mais de 10 anos, depois da gente ter feito a primeira retrospectiva da Helena Solberg, que se deu no É Tudo Verdade, e lançou um livro, o livro da Mariana Tavares sobre a Helena, ter a Helena abrindo o festival no Rio de Janeiro, com um belo filme, que é um filme que é, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre o cinema dela e sobre as várias fases dos feminismos que ela passou, que ela atravessou. Ela que está fazendo cinema há 60 anos. E aqui em São Paulo a gente vai estar abrindo o festival com O Competidor, que é um filme também dirigido por uma mulher cineasta, e que nos pareceu muito interessante, que é vivemos numa era em que a reality TV é muito forte, é muito pervasiva e é muito popular, e esse filme radiografa aquela que eu acho que foi o primeiro grande programa de reality TV no mundo, que aconteceu no Japão há mais de 20 anos e que ninguém conhecia, e que eu chamo muita atenção, e que acho que assistindo o filme a gente vai compreender muitas do que atrai, do que nos atrai, e atrai os olhos de tantas pessoas para esse tipo de produção contemporânea, muito contemporânea, e também aquilo que nos afasta quando a gente bate o olho em algumas dessas produções. E no filme, a gente vai ter... Esses são os 2 filmes de abertura. A cartela seguinte, acho que vai mostrar o filme de encerramento. Exatamente. Que é... Bom, é sempre falar em Luiz Melodia é alegrar as nossas almas, os nossos corações, a todos nós. Esse filme, eu tive o privilégio de pessoalmente conhecer o Melodia e ter, no MIS de São Paulo, ter abraçado ele e com Carlos Renaud realizado um fim de semana de concertos, de shows dele. E foi meu único contato de fã com ídolo. Só por acaso eu era diretor do museu, mas na verdade naquele momento eu era fã, sobretudo. E ver o filme, ver esse retrato do Melodia tocou a todos nós muito. Então eu agradeço demais. Ali está confiando, a Alessandra está confiando, a Alessandra Dorga, que é uma jovem cineasta, está confiando a estreia do Luiz Melodia para o encerramento de É Tudo Verdade. A gente vai ver a competição internacional agora, por favor. E são, como sempre, 12 títulos. Eu chamo a atenção para o fato de a maior parte dos filmes
dirigida por realizadores ou realizadoras que já nunca participaram do festival. Temos realizadores de peso que já participaram, como o André de Tela, que nos honra com seu novo filme participando, e tem também uma forte presença, como no festival inteiro, de diretoras mulheres. Acho que é uma característica, e de temas ligados a perspectivas das conquistas, das lutas pelos direitos da afirmação das mulheres no mundo inteiro. Essa é a competição internacional. Vamos passar para a competição brasileira. Como sempre, 7 títulos, bem dividido entre cineastas que já nos honraram participando com É Tudo Verdade, cineastas que estão participando pela primeira vez. É uma safra muito forte, muito distinta nas formas de narrar, e eu acho que isso é uma das características do que a gente vai estar vendo no festival inteiro. Daqui a pouco eu vou dar falar um pouquinho mais sobre isso. Agradeço demais a eles que estão nos confiando os filmes. Foi um processo de seleção muito árduo esse ano, muito prazeroso, mas também muito árduo. Eu só queria frisar que a gente está passando, no total, 14 documentários brasileiros inéditos de longa-metragem, né? O que é mais ou menos 8% do total de longas-metragens brasileiros que a gente recebeu. Foi muito difícil a gente fechar nesses 14. Nós somos um festival, como vocês sabem, que tem limites muito estreitos, e acontece em 2 cidades, né? Eu sempre gosto de frisar isso. É como se a gente fizesse 2 festivais. O festival acontece em São Paulo e acontece no Rio de Janeiro, simultaneamente, ao mesmo tempo, e a gente fica fazendo a festa em 2 cidades, com os convidados se cruzando em 2 cidades. Então, é sempre, para a gente, sempre um limite. E limite, por um lado, é muito bom, porque nos torna mais agudos, de certa maneira, mas, por outro lado, nos faz deixar de estar apresentando títulos que a gente gostaria de estar fazendo isso. E tanto para a seleção de longas como de curtas brasileiras esse ano, isso é especialmente verdade. A gente vai ter agora os curtas-metragens internacionais, com filmes também formalmente muito diferentes e do mundo inteiro. Em seguida, a gente tem os curtas-metragens brasileiros, em que a gente tem... a gente tem aqui, a gente pulou os curtas-metragens brasileiros, são os programas especiais. Eu vou me permitir rapidamente falar sobre os 4 para vocês. O 32 Sons foi um dos filmes que ficou entre os 15 semifinalistas do Oscar desse ano, de documentário, e não passou para os 5. E ganhou, foi uma grande zebra, o Cinema Eye Award, que é o principal prêmio paralelo de documentários nos Estados Unidos. E é um baita ensaio sobre som. Não só sobre som em cinema, sobre som. Lembra um pouco um filme do Arthur Omar, dos anos 80, que ele fez aqui. O Arthur Omar, acho que vai ficar louco vendo esse filme. E todo mundo que gosta de música, e todo mundo que gosta de trabalhar com som. Então, eu chamo a atenção, é um filme muito especial, e que precisa ser assistido em tela grande, com um bom som. Então, corram na sala. Antônio Cândido, anotações finais do Eduardo Escorel. É uma imensa honra para a gente apresentar um filme sobre Antônio Cândido, que é um dos grandes intérpretes do Brasil do último século, e dirigido pelo Escorel, pelo Eduardo Escorel. A honra se duplica, e eu só posso agradecer mesmo ter o privilégio de tocar a grandeza, tendo Antônio Cândido, de alguma maneira, marcando a programação de É Tudo Verdade. Desculpa, vocês estão vendo, eu tenho que ficar virado, eu poderia abrir no celular, mas... opa, não, ele pulou. Mas o filme do Bodansky, eu queria agradecer demais ao Jorge Bodansky, é uma descoberta. O filme do Bodansky, daqui a pouquinho, daqui a 3 dias, está abrindo uma grande retrospectiva aqui no IMS, como vocês sabem, e os filmes só vão passar depois, ele abre com a mostra fotográfica, e o filme As Cores e Amores, de Lot, é sobre uma pintora chamada Lot Koch,
que foi a principal discípula do Volpi, e é uma personagem incrível na história brasileira, da pintura brasileira, e que foi muito próxima à família do Jorge e ao Jorge. E é um filme... É uma descoberta, ele revela um pedaço da cena cultural brasileira que eu acho que muitos de nós não conhecíamos. E a Cláudia Andujar, que já foi tema de filmes, inclusive, no festival, alguns, se não me engano, inclusive apoiado pelo Itaú Cultural, é a grande fotógrafa homenageada pela Senhora das Flechas, da cineasta suíça Heidi Spekonha, que está vindo ao festival. O filme está ficando pronto, vai ter estreia simultânea, não é tudo verdade, num festival na Suíça, e está muito honrado de passar um filme, um belíssimo retrato da Cláudia Andujar, uma das grandes fotógrafas brasileiras. Agora sim, a gente pode continuar. Você tinha passado para os curtas, não é isso? Não. Exatamente, os curtas brasileiros. A parte dos cineastas também não participou do festival ainda, então são estreantes, não é tudo verdade. A gente vai falar dos Foco Latino, é isso? Qual que é o seguinte? O Foco Latino, são 4 filmes de países distintos. Vocês vão perceber que metade desses filmes, 2 deles, tratam de memórias das ditaduras que assolaram o continente nos anos 60, 70 e 80. Metade, e os outros 2 filmes tratam de tem visões mais contemporâneas sobre o que está acontecendo com a gente. São 4 filmes muito interessantes, muito importantes. Muito legal ver o que está acontecendo na produção latino-americana. Seguinte é o estado das coisas. Certo? A gente tem, no estado das coisas, filmes brasileiros e filmes internacionais. A gente tem o privilégio de também lançar um filme sobre uma outra fotógrafa brasileira, eu falei da Cláudia Andujar, que é a Ana Mariani, Notações Fotográficas, que é dirigido pelo Alberto Renaud. A Ana Mariani também é uma das grandes figuras que eu tive o privilégio de conhecer no tempo que eu dirigi o MIS pela primeira vez. Ela foi do conselho do museu e ela marcou a fotografia brasileira. É muito impressionante a Ana, como ela tem uma obra que é pequena, intensa, dedicada a um tipo de registro no Brasil, no Nordeste, sobretudo, das casas, e é tão único, é uma coisa impressionante. E é o primeiro, já tivemos outros filmes sobre eles, mas ela que nos deixou há pouco tempo. Esse é o primeiro filme que dá conta da obra inteira da Ana Mariani. Eu agradeço demais ter o privilégio de a gente estar passando esse filme. O Borderland, da Pamela Yates, que trata das questões na fronteira americana com o México, essa crise de imigração que é tão marcante hoje nos Estados Unidos, uma estreia mundial, e eu agradeço demais a Pamela por estar vindo. A Pamela, que é uma querida amiga de Tudo Verdade, já foi jurada do festival, já fez retrospectivas e debates com ela. É muito bacana estar aqui. Em seguida, a gente tem os clássicos de Tudo Verdade, que vocês sabem que é a mostra dedicada a filmes ligados a cinema e filmes restaurados de maneira geral. A gente tem dentro desse ciclo, esse ano, o Say Goodbye, é um filme do Thomas Imbach, que eu queria chamar a atenção para vocês, que é um balanço da vida do Thomas como cineasta suíço, tendo como referência maior o Godard. No momento que o Godard ainda estava vivo, ainda estava com a gente, estava perto de morrer. E eu não vou contar o filme para vocês, mas ele é um filme que dialoga com o Godard o tempo inteiro numa andança do Thomas. Ano passado, que a gente homenageou o Godard, acho que é sempre bacana homenagear o Godard, como homenagear o Fellini, como a gente tem nesse documentário. E tem 2 celebrações que a gente está fazendo dentro do Clássicos é Tudo Verdade, que são 50 anos da Revolução dos Cravos, de Portugal, que daqui a pouquinho, 24 de abril, a gente vai estar marcando. A gente achou que era bacana a gente, muito modestamente, muito pontualmente, lembrar, sobretudo para as novas gerações, quão importante foi aquela Revolução para o mundo e aqui no Brasil, né? Quando acontece a Revolução dos Cravos, 74, eles estavam há 50 anos com a ditadura do Salazar, a gente estava há 10 anos já sob a ditadura militar instalada em 64. Eu era muito menino, muitos de vocês não tinham nem nascido, mas eu lembro
a sensação de uma primavera acontecendo no mundo e que era num país irmão e próximo da gente, que talvez isso não fosse demorar tanto a chegar aqui no Brasil. Demorou mais 11 anos, infelizmente. Mas a Revolução dos Cravos foi uma alegria nos olhos do mundo, naquele momento. E eu acho que é legal, acho que era importante, acho que é muito importante a gente lembrar isso como importante derrotar regimes autoritários, derrotar experiências autoritárias e saudar a democracia. É isso que a gente quer fazer com essa sessão, por isso a gente está fazendo uma sessão dupla de 2 dos principais documentários sobre a Revolução dos Cravos. São filmes que eu acho que são complementares. Um é um filme de um coletivo que é As Armas e o Povo, um coletivo de cineastas do qual participou o Glauber Rocha, e o outro é Outro País, do Sérgio Treffaut, que mostra visões de estrangeiros que estiveram lá visitando a Festa Par, e a gente vai ter o privilégio de ter a gente vai fazer uma sessão dupla dos 2 filmes, que a gente acha que é importante eles assistir dessa maneira, dialogar, um filme dialogando com o outro, e na Conferência Internacional do Documentário, que a gente está fazendo em parceria mais uma vez com a Cinemateca, a gente vai ter o Sérgio Treffaut e a Ana Glogovski, que também estava lá, logo depois da Revolução dos Cravos, ela que é do Comitê de Seleção do Festival, vão conversar sobre esses filmes, sobre como o cinema retratou a Revolução dos Cravos, e particularmente como o Sérgio Treffaut, em Outro País, revisita essa revolução. Por fim, aí, a segunda homenagem, no 10º É Tudo Verdade, a gente teve a imensa honra de receber o Robert Dudu, que é um dos poucos verdadeiros revolucionários da história do documentário. O Dudu americano, a Cat lembra dele, teve também aqui no Itaú, teve aqui nesse espaço. O Dudu é um dos pais do cinema direto que revolucionou, com câmeras mais, do ponto de vista técnico, com câmeras mais leves, com som sincronizado com Nagra, deixou o documentário muito mais ágil e muito mais intimista. Ele foi um dos mentores disso, e ele foi um dos produtores, dos realizadores dos primeiros filmes nessa tendência no final dos anos 50 e começo dos anos 60. Foi uma honra imensa a gente poder conhecê-lo, eu poder conhecê-lo em 98, ficarmos amigos e recebermos o Bob Dudu e a Anne Dudu aqui para a primeira retrospectiva dele no Brasil. Ele já tinha vindo no Brasil uma vez anterior. Ele tinha vindo, ele lutou na Segunda Guerra, pilotou avião na Segunda Guerra, ele passou por Natal. Então, ele tinha uma lembrança remota do que era o Brasil e tinha muito carinho pelo Brasil. E é um dos momentos mais bonitos da história do festival. E a gente selecionou 2 filmes, um curta e um longa, dos 4 filmes que ele dedicou, 5 filmes que ele dedicou ao John Fitzgerald Kennedy, que são filmes fundamentais na história do documentário e fundamentais para ele, para a história dele. E são filmes muito diferentes, o Primárias e o Faces de Novembro. A gente vai fazer uma sessão só em homenagem ao Dudu. Muito bem. E eu já falei para vocês, a primeira retrospectiva, a retrospectiva brasileira, dedicada ao centenário do Thomas Farkas. A gente pode passar para a segunda retrospectiva, que esses são os filmes que eu falei para vocês, são 2 documentários sobre o Thomas, 4 filmes dirigidos ou co-dirigidos pelo Thomas, um sobre um artista popular, que é o Paraíso Juarez, um sobre futebol, Todo Mundo, e 2 sobre música, sobre o Hermeto Pascoal e sobre o Pixinguinha, que é dirigido pelo Ricardo Dias. E a gente tem a retrospectiva internacional dedicada ao Mark Cousins. O Mark Cousins parece que já veio para o Brasil, né? Ele faz tanto parte da história da Tudo Verdade, quer dizer, nos últimos 15 anos ele marcou o festival de tantas maneiras. Ele teve uma curadoria dele em 2006, 10 filmes que abalaram o mundo, que ele fez originalmente para o BFI, para o British Film Institute em Londres. Eu soube dessa retrospectiva, conversei com ele, ele nos ajudou a viabilizar que essa retrospectiva viesse para cá. Ele passou, vários dos filmes dele passaram no festival, em competição, fora de competição, abrindo o festival. No fatídico primeiro ano da pandemia, né, que a gente teve o duplo privilégio, ele abriu a Conferência Internacional do Documentário naquele ano de maneira virtual, uma masterclass muito, muito rica e muito divertida. Ele
E naquele ano a gente pôde passar aquela série majestosa dele, Women Make Film, em que ele, em 14 horas, nos ajuda a compreender melhor o quão influentes foram as mulheres cineastas e quão pouca justiça foi feito a isso na história do cinema. Ele dá uma ideia disso já com esses 7 episódios do Women Make Film. E ele nunca veio ao Brasil, apesar de ser um cineasta que fez filmes um pouco, fez seus documentários um pouco pelo mundo afora. Ao Brasil ele nunca veio. Acreditem, ele não gosta de voar. Ele tem problemas de voar. E a gente está quase uma década combinando essa viagem, porque ele falou, não, eu vou ao Brasil, sim, mas eu sei que provavelmente eu vou uma vez. 12 horas, voo, avião, hoje em dia. Então, vamos combinar isso, do jeito que eu quero ir, mas não quero ir só para ficar 3 dias, 4 dias no festival. E a gente estava conversando sobre isso, veio a pandemia. Aí que ficou um pouco mais difícil. E, felizmente, a gente agora conseguiu viabilizar, o Mark está vindo. Nesse período, um projeto que ele tinha de documentário, ele está desenvolvendo, ele vai filmá-lo, em parte, aqui no Brasil. Eu não vou adiantar isso, ele vai estar aqui daqui a pouquinho, a gente conversa com ele sobre isso. E eu acho que ele, como vocês sabem, ele é muito prolífico, está trabalhando há mais ou menos 2 décadas e já fez mais de 30 filmes, e o desafio era o que mostrar do Mark, já que a gente uma parte da obra dele já mostrou, né, e como que a gente consegue dar uma ideia melhor desse grande personagem do cinema contemporâneo. Então a gente combinou fazer esse ciclo de 8 filmes. Eu fiz, a partir da experiência que eu tive de preparar masterclass com ele, fiz uma seleção de filmes e apresentei para ele. Ele falou, perfeito, é isso, obrigado. O recorte agradou a ele muito, isso me honra. E eu tinha em mente 2 coisas ao fazer esse recorte. O primeiro é que o Mark foi o primeiro, e ainda é o primeiro, cineasta a receber da Academia Europeia de Cinema um prêmio por Innovative Storytelling. Eu falo em inglês porque é difícil traduzir storytelling, que não é exatamente narração, é contar a história, é inovação em contar a história. E quando a gente fala em inovação de contar a história, a gente sempre pensa em ficção. A gente sempre pensa no cinema de ficção. A gente não pensa necessariamente no cinema documentário. E o Mark tem essa dimensão formal, inovativa, muito importante, apesar de ele estar fazendo a maior parte dos filmes dele são sobre assuntos que nos parecem, de certa maneira, próximos. A história do cinema, Orson Welles, Hitchcock, o fascismo. É muito importante frisar que a forma é tão importante quanto o assunto no cinema dele. Os filmes dele são muito distintos. E é isso que eu, de certa maneira, procurei fazer ao selecionar esses 8 títulos que vocês vão estar assistindo. Quero, desde logo, agradecer demais ao Mark a confiança desses anos todos, o carinho desses anos todos. Acho que vai ser um dos momentos marcantes do festival. E para encerrar falando sobre essas perspectivas, eu queria dizer isso. Quando eu vi o desenho do festival fechado, ficou muito claro para mim que essas retrospectivas, talvez mais do que nos anos anteriores, vão além das homenagens específicas. Homenagem ao Thomas e homenagem ao Mark Cousins. As obras deles são fundamentais do que a gente está mostrando, mas é muito legal ver que essas obras dialogam muito com a produção contemporânea. Tem muito do Thomas Farkas, no que a gente vai ver na produção brasileira, e tem muito do Mark Cousins, no que a gente vai ver no festival como inteiro, nessa busca de uma forma de contar inovadora para o documentário. Eu acho que isso é bacana, isso dá fecha, de certa maneira, um círculo no programa do festival. Eu acho que era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Esses são os títulos do Mark. Vocês têm detalhes disso aqui no catálogo e vão ter no release no catálogo. A gente tem atividades de formação, eu não vou me deter nelas agora. A gente tem no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, uma ligado mais à escrita do documentário. Tem a gente fazendo no IMS, em parceria com o Desenvolve SP e com a Secretaria Estadual de Cultura, uma maratona que é da ideia à tela, que a ideia é discutir em São Paulo como se faz hoje um documentário, de você ter uma ideia do filme, roteirizá-lo,
ir buscar um patrocínio para o teu projeto, patrocinar o teu filme, de como fazer o seu filme, como editar o teu filme, como finalizar o seu documentário em São Paulo. E a gente tem atividades de formação com a SPCine, pelo menos duas, uma no Centro Cultural São Paulo, com uma palestra do Joel Pizzini, e outra que é muito legal, que a gente faz com cineclubistas todos os anos, que é uma atividade fechada posterior ao festival. E, para encerrar, a gente vai ter a 21ª Conferência Internacional do Documentário, nos dias 9 e 10, mais uma vez em parceria com a Cinemateca Brasileira. Agradeço a Maria Dora Mourão, da Cinemateca, e a toda a equipe da Cinemateca. Vão ser 4 dias. Essa conferência vai ser aberta com essa masterclass com o Mark Cousins e vai ser encerrada com um debate muito bacana sobre o centenário do Thomas Farkas, discutindo tanto a produção fotográfica do Thomas quanto a produção cinematográfica. Fica o convite para todo mundo. Detalhes sobre essas informações, sobre a conferência em particular, a gente vai ter, porque tem pessoas que se inscrevem formalmente para ter certificado, a gente vai ter logo mais. Então, quanto ao programa, era isso que eu queria apresentar para vocês. A gente já está 1 hora quase falando, é hora de ouvir um pouco antes de a gente passar para os filmes. Por favor, perguntas para a gente aqui na mesa. Oi, bom dia. Rapidinho, não é exatamente uma pergunta, mas um pedido que eu gostaria de fazer, principalmente ao nosso representante do Desenvolve São Paulo, a nossa queridíssima representante da SPCine. Vocês que têm mais acesso ao poder público municipal, mais acesso ao poder público estadual, por favor, façam alguma coisa para que as oficinas Oswald de Andrade não sejam fechadas. Por favor, não só Oswald de Andrade, como qualquer outro espaço cultural. São Paulo e o Brasil estão precisando de mais espaços culturais, não de menos espaços culturais. Como vocês são chegados nos homens, por favor, dá o nosso recado para eles, tá bom? Obrigado, desculpa ter saído da pauta. Obrigado. Bom dia, obrigada mais uma vez pela excelente seleção. Eu sempre fico maravilhada, não dá para ver tudo. Eu queria saber, porque sempre tem gente que quer ver, está longe. Eu queria saber como foi a seleção dos filmes que vão passar no streaming. Porque eu imagino que tenha no canal do Sesc, tem no Itaú, né, no Itaú Cultural Play. Mas eu queria saber como é que foi, se estão em competição, se não, ou se são retrospectivas de outros anos. É basicamente isso. Obrigada. Oi, no streaming esse ano a gente vai ter... primeiro, a gente vai ter no streaming do Itaú Cultural Play, a gente vai passar pela primeira vez em streaming, vai precisar de salas, a competição de curtas-metragens brasileiros, e como vocês sabem, os 4 vencedores do É Tudo Verdade, melhor longa média internacional, melhor longa brasileiro, melhor curta brasileiro, melhor curta internacional, entre outras coisas, se qualificam automaticamente para se inscrever para a disputa do Oscar. Esse curta que a gente vai estar vendo no Itaú Cultural também faz parte disso. Então a gente já tem isso, virou uma certa tradição de a gente fazer no streaming. Na verdade, antes do streaming virar uma tradição, antes de existir o Itaú Cultural Play, a gente já fazia no Itaú. Então é muito bacana para a gente, exatamente como você falou, e um pouco além do circuito de salas de São Paulo e Rio, em que o festival acontece. Eu já fico muito orgulhoso de fazer em São Paulo e no Rio, devo dizer para vocês, e friso de forma gratuita. Raríssimos festivais do mundo são gratuitos, com a importância e a dimensão de É Tudo Verdade, e a gente faz são 29 anos fazendo isso. E a gente também escolheu passar um dos filmes de homenagem ao Thomas Farkas no Itaú Cultural Play, porque o Thomas é muito querido também pelo Itaú, a gente achava que era legal. Era uma coisa bacana. A gente esse ano não tem no Sesc, a gente esse ano não vai estar passando na plataforma do Sesc. O que a gente vai ter, obrigado pela oportunidade, em parceria com o Instituto Vale, a gente vai voltar para Belo Horizonte. A gente vai fazer uma itinerância em Belo Horizonte, pontual, pequena. A gente já passou por BH, sobretudo nos últimos... Acho que tem uns 10 anos que a gente não volta lá. A gente fez uns 3 anos o festival em Belo Horizonte,
que é um dos centros principais de produção de cinema e, particularmente, de documentário no Brasil. Isso nos honra muito. E, Rosário? Maria do Rosário Caetano, da Revista de Cinema. Amir, você disse que dos brasileiros inscritos foram selecionados 8%. Aí são longas ou incluindo também os curtas? E se você teria um número de longas e de curtas inscritos? Rosário, eu devia ter sido um melhor aluno e ter trazido isso escrito. Eu posso passar isso para vocês, isso não é... o que eu falei, os 8% são de longas, porque a gente teve 140 longas inéditos que foram examinados pelo regulamento da Tudo Verdade para poder passar no festival. Como vocês sabem, isso só passa filmes inéditos no Brasil, de longas metragens. Quanto a curtas metragens, não, curtas brasileiros, a gente abre a possibilidade de passar curtas que já passaram em outros festivais no Brasil, por razões várias. A gente acha que é mais difícil mesmo a difusão de curtas no Brasil, e acho que é bacana a gente poder, num festival com a dimensão da Tudo Verdade, ajudar a ter outro patamar de visibilidade a esses curtas. Em curtas, o corte é ainda mais rigoroso, Rosário, porque eu vou te dar um número, mas depois eu me corrijo com você e com vocês. Eu acho que a gente teve 300 curtas brasileiros, mais ou menos isso que foram examinados. Aumentou também um pouco o número dos curtas-metragens brasileiros. Então, o corte é realmente radical. Mas quando eu falei em 8%, sim, era quanto a longas-metragens. Todo mundo quer ver filme, não é isso? Eu também quero ver filme. Eu só queria fazer 2, 3 registros muito rápidos aqui, que na verdade é uma coisa só, é um grande agradecimento. Esse foi um ano muito marcante por A Tudo Verdade, pelo reconhecimento. Como vocês devem lembrar, a gente recebeu um prêmio da Academia Brasileira de Cinema no ano passado, em agosto. Isso é muito importante para a gente como um festival de documentários reconhecido, é o primeiro festival de documentários a ser reconhecido, e eu acho que é muito importante como evento cultural, como festival, né? Paulo, a gente tem um festival de cinema que é distinguido pela academia, não é uma coisa muito comum nas histórias das academias. Então, quero registrar a academia, meu agradecimento, a Renata, ao Paulo Mendonça em particular. Agradecer também à APACE, que também fez uma homenagem a gente, a Associação Paulista dos Cineastas, também pelos nossos mais de 2 décadas de atividade e de parceria. E encerrando, dizendo que também nos honra o Canal Brasil, com quem a gente tem uma relação muito antiga, com valor já passa de 22 anos. Com o Canal Brasil, a gente está atingindo 20 anos agora, e o Canal Brasil vai, no mês de maio, fazer um ciclo especial, 20 anos de Tudo Verdade no Canal Brasil. A gente não está divulgando detalhes agora, até para não confundir com a programação do festival. Não é a programação do festival, é um retrato daquilo que nesses 20 anos a gente exibiu no Canal Brasil. E muito me honra que a gente exibiu a história do documentário brasileiro nesses 20 anos, naquela que eu acho que eu tenho certeza que é a mais longeva faixa dedicada exclusivamente a documentários autorais que já existiu na televisão brasileira. É muito bacana a gente poder estar fazendo isso ininterruptamente há 20 anos. Quero agradecer demais aos nossos 2 principais parceiros ali no Canal Brasil, que são o Paulo Mendonça, seu ex-diretor, e o André Sadi, seu atual diretor. Sem mais, eu quero dizer que vocês são sujeitos e sujeitas de sorte, porque vocês vão assistir o Cinema por Dentro, The Cinema Within, do Chad Fredericks, e vocês vão ser das primeiras pessoas no mundo a assistir o filme. É um filme inédito, é a premiere mundial no festival. E eu não vou falar muito, porque eu não quero tirar o maravilhamento que eu tive vendo o filme, mas é um filme que fala muito sobre aquilo que a gente faz, que é pensar cinema. Quero agradecer demais a vocês, desejar tudo, agradecer particularmente a vocês que estão aqui comigo nessa manhã, e pela parceria para a gente realizar essa 29ª edição. Agradecer a equipe inteira do festival, que tem vários dos seus membros que estão aqui. Agradecer a vocês aqui que estão aqui hoje de manhã, e espero que vocês sigam o festival e nos ajudem a divulgar essa safra linda, 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 que está mostrando
para a gente que, sim, o cinema voltou. Boa sessão para vocês.